Já apertei. Pronto, já Já está está. gravando. Pode acessar todo mundo. Eu vou dar só um overview do que seria inteligência artificial, né? O que isso pode trazer de benefícios para a gente, né? E vocês vão tocando aí. Tá bom. Milardo, onde é que eu vou para aceitar as pessoas agora, que eu não estou vendo aqui? Você clica na tela, aí vai ter participantes. Participantes. Ah, estou vendo. Pronto, aí você admite aí. Você tem que ficar monitorando isso o tempo todo, tá? Tá. Qualquer coisa você me bate um... Já estou aceitando, viu, gente? Tá bom. Tá aí, né? Já. Tá entrando. Tem alguém com áudio de TV aí. Olá, olá, boa noite, pessoal, boa noite. Espero que todo mundo esteja bem, graças a Deus. Sejam bem-vindos a mais um Papo Reto da H2I. Meu nome é Vilmar Landulfo, eu sou o diretor comercial da H2I e nós criamos esse canal de comunicação, né, que a gente chama de Papo Reto, para trocar essa ideia com vocês clientes, parceiros, para toda semana a gente informar vocês Vilmar, tá sem som. Tá sem som. Alguém cortou o microfone de todo mundo aí, parou o som. Olá, pessoal. Agora sim. Eu estava sem som aqui, eu não sei até onde vocês ouviram, então deixa eu voltar aqui, tá? Bom, meu nome é Vilmar Landulfo, eu sou diretor comercial da H2I. A gente está aqui hoje para mais um Papo Reto, esse canal de comunicação que a H2I criou para mostrar aos clientes parceiros da H2I as tendências, as novidades. E para isso, toda semana a gente traz um convidado especial. E o convidado especial dessa semana é Marcelino Nascimento. Ele é analista de mercado de segurança eletrônica da Intelbras e está aqui hoje nos prestigiando. Desde já, obrigado, Marcelino, aí pela sua participação. Assim como agradeço a todos vocês também pela participação aqui hoje. Bom, a H2I, não sei se tem algum cliente novo aí, é um distribuidor de tecnologia. A gente vende quase tudo da área de tecnologia, informática, redes, automação comercial e vende também segurança eletrônica. Dentro da segurança eletrônica, a gente divide aí algumas subcategorias, vamos chamar assim, como CFTV, como alarmes, e aí vem motor de portão, cerca elétrica e várias coisas, né? A gente vende muita coisa, nosso mix é bem variado. Então, quem tiver interesse, quem já tem cadastro na H2I, já tem acesso ao nosso aplicativo. Então, se quiser saber tudo que a gente vende, por quanto a gente vende, basta baixar o aplicativo lá no Play Store, chamado H2I. Então, baixa lá rapidinho. A senha vai chegar no e-mail ou no WhatsApp que está cadastrado. Você chega lá e aí tudo que a gente vai conversar daqui para frente, tudo que a gente tem para pronta entrega, e a gente tem muita coisa para pronta entrega, você vai ver lá no nosso aplicativo. Tá? Esse aplicativo só é para Android, mas quem tiver iPhone pode acessar o navegador também, h2i.com.br/app. Tá? Uma novidade também que a gente criou recentemente foi a parceria com o Santander, onde você, cliente, pode comprar e pagar em até 36 vezes. Tá? Então, é uma condição bem legal, porque a gente usa o preço de à vista para você comprar em 36 vezes. Uma parceria bem bacana que a gente fez aí com o Santander. E você ainda tem a opção de começar a pagar em 90 dias. Qualquer coisa pode falar com o seu vendedor, ou até mesmo pode mandar as perguntas aqui no nosso chat, que
algumas pessoas da nossa equipe prontas para tirar as dúvidas agora. Por isso que o nome é Papo Reto mesmo, tá? E energia solar também, né? Energia solar é um segmento que a gente entrou, a gente tem produtos para pronta entrega, esse é um diferencial incrível do mercado, porque aqui em Salvador eu desconheço uma empresa que tenha produtos para pronta entrega. Então, se você quiser cabo, conector, módulo solar, inversor, tudo você encontra na H2i. Tá? Bom, o tema do nosso Papo Reto de hoje é inteligência artificial. Como a inteligência artificial revolucionou o mercado de CFTV. Tá? Mas antes de passar a palavra para Marcelino, eu queria que o nosso gerente comercial, a Irlan, desse um alô para vocês aí. Tá com você, Irlan. Valeu. Olá, pessoal. Boa noite. Me chamo Irlan, gerente comercial da H2i. E hoje a gente vai ter a participação do nosso querido Marcelino, que é a segunda vez, né? A primeira foi a live, hoje é o Papo Reto. Cara fera. O Brasil só tem fera. Então, peço para que todos participem, todos podem perguntar. Tem um chat aí, Érica tá com o chat ativo e ela pode responder, ela pode filtrar as mensagens que estão ali. O Marcelino também, ele pode ver o que você está escrevendo lá através do chat. Os microfones, por favor, mantenham desligado, porque às vezes quando, por exemplo, estou falando agora, a telinha está verde, pode acontecer de alguém falar alguma coisa e sair o som e atrapalhar de quem está falando, né? Termina atrapalhando um pouquinho o que Marcelino vai falar aí. A sala é limitada, né? Até tem uma limitação aí. Caso alguém saia, não consiga entrar, porque a sala já vai estar cheia, então aguarda que aí fica na fila e vai, conforme as pessoas vão saindo, outras vão entrando. Eu desejo a vocês um bom papo reto, né? Como o Vilmar mesmo fala aí, é um papo reto, podem falar, perguntar o que vocês quiserem a respeito do segmento. E eu deixo a palavra aí com o próprio diretor, o Marlan Dufo, torcedor do Flamengo ilustre. É um fanfarrão, Arlan, né, rapaz? É um fanfarrão. Não pode perder a oportunidade. Deus é mais, rapaz. Deus é mais você flamenguista. Sou baiano e Bahia com muito orgulho. Então, vamos falar sério. Vamos falar sério. Marcelino, eu participei uma vez de um evento da Intelbras. Acho que foi no ano passado, se eu não me engano. E no evento, a pessoa, o palestrante lá, antes de começar, perguntou assim, quantos anos... A internet caiu, Vilmar. Caiu? A internet caiu, Vilmar. Caiu. Você parou em quantos anos? Vocês estão ouvindo agora? Vocês estão ouvindo agora? Sim, pode falar. Viu? E aí o palestrante perguntou, quem aqui tem mais de um ano de mercado? Aí várias pessoas levantaram a mão, né? E aí depois perguntou de novo, quem tem mais de 5 anos? E quem tem mais de 10 anos? E quem tem mais de 25 anos? E tinha algumas pessoas, né? 1 ou 2 lá que levantaram a mão. Então, o que eu quero... Caiu de novo. Não sei se o Vilmar está no mesmo ponto que vocês. Não. Vocês estão ouvindo aí, não? Eu vou pedir. Vilmar, a gente está ouvindo. Você está no dados ou está na internet daí, Vilmar? Estou na internet. Liga o dado. Está no celular? Notebook. Deu uma congelada aí, Vilmar. Vou dar uma ligada para ele aqui. Ele estava falando alguma coisa sobre tempo de... Marcelino, conclua aí. Oi. Insira aí o conteúdo que a gente está programando aqui para não perder o feeling. Tá, tudo bem. E aí, pessoal, boa noite, né? É uma honra estar participando aí, como o Arlan falou, pela segunda vez, né, dessa reunião, né, com vocês aí da H2i, né? E trazer, né, um pouco da nossa experiência de mercado. Eu estou nesse mercado, não sei se era essa a pergunta que o Vilmar queria saber, para por tabela descobrir a minha idade. Isso eu não vou fazer, não vou
mas eu tenho aí mais de 2 anos, tá? Não vou dizer quantos, mas mais de 2 anos aí. Não, eu estou no mercado desde 2003, mais especificamente na área de redes, e de 2013 para cá, mais efetivo na área de segurança eletrônica. Então, aí tem comecei com 8 anos de idade, tá? Para que vocês não façam as contas aí, diga que eu tenho mais de 30. Né? Mas o que é que a gente vai falar hoje? Um pouco sobre inteligência artificial, né? Como o tema da live já promove. Né? E o que seria essa inteligência artificial, né? O que a gente pode proporcionar para o nosso dia a dia. Acho que muitos aqui já utilizam um pouco dessas inteligências artificiais, né? Até mesmo sem saber, né? Calculadora já é uma inteligência artificial, então os smartphones já são inteligências artificiais, né? E o que a gente vai trazer para o nosso dia a dia do CFTV é deixar que as câmeras, né, façam digamos, esse monitoramento de eventos, né, para a gente. Então, o que é que a gente se depara muito hoje? Né? Centrais de monitoramento, por exemplo, com pessoas, né, fixas, né, na tela de um computador, né, olhando as imagens de uma determinada câmera, e essas pessoas que tratam, né, a avaliação dessas imagens. Tratam as avaliações dessas imagens, né, e traz um retorno para a gente. Tá? E com as inteligências artificiais das câmeras, né, as câmeras fazem isso para a gente. Então, um cenário, por exemplo, de um movimento suspeito, né, as câmeras têm condições de trazer isso para a gente. Né, uma detecção de violência, as câmeras têm condições de trazer isso para a gente. Né, então, com a detecção de violência, por exemplo, né, empregada num estádio de futebol, você consegue, né, evitar uma briga de maior proporção muito rápido, né, porque você tem aí a participação da câmera tratando essa imagem, né, sem que você precise ficar se preocupando, né, com um monitorador fiscalizando toda a área de um estádio de futebol, por exemplo. Então, as câmeras fazem isso para você e você fica como um né, responsável por isso. Então, você teria só os eventos sendo tratados. Né? Então, a parte de reconhecimento facial, como a gente viu hoje nesse nosso cenário, a gente tem condições de utilizar câmeras de reconhecimento facial que conseguem identificar nossos rostos através de algoritmos específicos que traduzem esses pontos, né, da face, mesmo você com parte do rosto encoberto, né, a gente consegue perceber pontos aí, esses pontos são reconhecidos através do reconhecimento facial. Então, contagem de pessoas, mapa de calor. Então, tem muitos tópicos que a gente pode utilizar no nosso dia a dia, né, para deixar que as máquinas, né, entre aspas, as câmeras, façam esse serviço para a gente, né, que a nossa limitação humana, a gente não teria condições efetivas de fazer isso, né, com tanta eficiência e tanta velocidade. Tá? Não sei se o Vilmar quer participar de alguma coisa, se eu posso já aqui falar sobre alguns analíticos desse. Quer pontuar algo, Vilmar? Vocês estão me ouvindo? Tá cortando um pouco, Vilmar. Pessoal, eu acho que eu não sei se o Vilmar está conseguindo. A internet do... Ele consegue ouvir perfeitamente. No entanto, quando começa a falar, complica. Ele tá falando aqui no chat, eu estou ligado aqui no chat. Então, pessoal, olha só, vamos lá. A gente estava conversando sobre inteligência artificiais, né? Vou passar aqui alguns cenários de inteligência artificiais que a gente pode estar utilizando no nosso dia a dia e o que isso pode estar trazendo, agregando isso no nosso dia a dia, né? O que esse conhecimento pode fazer a diferença na oferta de serviços para os nossos clientes, né? Então, como eu falei inicialmente, a gente tem reconhecimento facial,
A gente tem a parte de reconhecimento de placas, né, que são as câmeras de LPR. Eu tenho câmeras de contagem de pessoas, eu tenho funções específicas de mapa de calor. Hoje, eu tenho quase certeza que todos vocês aqui já devem ter ouvido falar de linha virtual, cerca virtual, né, que são os nossos IVS, né? E o que a gente pode fazer com isso, né? Então, hoje eu tenho linha inteligente, né? Um cenário bastante interessante, principalmente para quem trabalha com condomínio. As nossas linhas virtuais, né? As inteligentes, tá? Tem algumas linhas virtuais aí, as antigas até de produtos, né, mais antigos, são linhas virtuais que qualquer objeto, né, que cruze essas linhas, a gente tenha disparos, mas nos nossos hardwares mais novos, nas nossas novas câmeras, né, nós temos linhas inteligentes, tá? Tanto linhas quanto cercas, que elas diferenciam pessoas e veículos, evitando assim disparos falsos de possíveis objetos que possam cruzar essa linha, como, sei lá, um gato, um cachorro, uma folha, etc., um volume a esmo qualquer que a gente sabe que tinha nesses disparos falsos aí. Então, com essas linhas inteligentes, eu posso, por exemplo, num condomínio, para quem trabalha em condomínio, colocar na entrada de um condomínio, né, na entrada de veículos, por exemplo, e dizer que naquele determinado local onde eu delimitei a minha linha, só entre veículos, né? E se por um acaso a gente tiver o advento de entrar um carona, né, uma pessoa que aproveitou esse portão aberto para um veículo, e essa pessoa também tente fazer um semelhante qualquer que estava ali aguardando uma oportunidade para entrar no condomínio, você teria que essa linha foi cruzada por uma pessoa, né, por onde só deveria entrar um veículo, e você automaticamente recebe um evento na sua tela de monitoramento, deixando essa responsabilidade não mais para uma pessoa que esteja na guarita, por exemplo. Então, esse é um cenário de aplicação bastante interessante para vocês. Então, eu tenho câmeras já da série, para quem já está acostumado com os nossos portfólios, eu tenho câmeras na série 3000, né, que já faz essa linha, né, inteligente. Eu consigo detectar que veículos e pessoas são tratadas de formas distintas. Então, eu posso dizer que num local que só vai entrar veículos, não poderia passar um pedestre. Então, isso já é uma segurança para que vocês possam, né, ofertar para os seus condomínios, para os locais que vocês tenham oportunidade de oferecer esse tipo de serviço, tá? Então, é um dos recursos, né, que a gente tem aí no nosso portfólio, e o pessoal da H2I aí vai ter a maestria para estar tocando esse projeto junto com vocês. Desculpa. Marcelino. Oi, Airlan. Desculpa. Hoje, com a pandemia, né? Como temos hoje, estamos passando por esse momento aí, eu vi Certo. que alguns locais usa-se muitas câmeras com temperatura, né? Medição de temperatura. Muitos lugares usam aquela pistola laser, né? Que é aquela mais simples. E tem a que marca a temperatura. Essas câmeras, existe uma câmera de entrada que seja acessível, tipo assim, porque tem os esse é o quê? O medidor de temperatura. Laser, né? Esse daqui, aqui como diria o Vilmar, quem sabe, meu filho, faz ao vivo. E olha que a gente não ensaiou, né? Detalhe, pessoal, a gente parece que até foi ensaiado, mas a prova viva é de que não foi ensaiado. Mas aqui, ó, pessoal, isso aqui é uma câmera, né? Não sei se vocês vão conseguir. Exatamente, cara. E eu consigo fazer a aferição aqui em tempo real, certo? Ó, não sei se vocês vão conseguir ver a minha... 39.5. Negativo. É porque eu tô muito próximo. Você me ouve aí agora, pessoal? Sim, a gente está lhe ouvindo, sim. Certo. Ótimo. Então, essa aqui é a nossa DMT 7200, tá? É uma câmera termográfica standalone para pequenos, né, estabelecimentos, aí para a gente, em detrimento a essa pistolinha que o Airlan falou, aqui eu consigo fazer a aferição em tempo real, sem nenhum contato físico. Eu posso deixar essa bicha
essa bicha no suporte, tá? Então eu posso deixar ela fixa no suporte e ficar somente fazendo a coleta de dados. E todas as pessoas que forem passando aqui no campo de visão da câmera, ela automaticamente já faz a aferição. Cadê a fé da desgrama? É isso? O pessoal, peço para quem está com o microfone ligado aí, aberto. Está aberto para poder dar uma desligada. Então, não sei se você... Aí, quantos segundos mais ou menos ele leva para poder fazer esse reconhecimento, Marcelino? Tipo, como você disse que bota no suporte, a pessoa passa, é rápido ali. É instantâneo. Instantâneo. Ah, que legal. Ela bipa, caso ela eleve a temperatura, a gente tem que marcar para poder, tipo, eu escolher uma sensibilidade. 39 ele apita, normal 37, né? 38. Você faz um set point. Sim. Deixa eu colocar aqui para a gente... Ó, não sei se vocês... Marcelino, uma pergunta gigantesca aqui. Caramba, a gente tem uma pergunta aqui do Alex. Pode falar. A gente consegue conectar essa câmera de temperatura ao DVR? Não, essa daqui ela trabalha standalone ou através de um computador. Ela tem uma entrada USB, tá? Aqui. Então, ela entra no seu computador como um dispositivo. Você consegue espelhar a imagem dela no computador, mas eu não consigo colocar ela num DVR. Ela é uma câmera para trabalhar standalone. Então, ela entra como se fosse um dispositivo USB no seu computador. Esse modelo aqui, tá? Mas eu tenho uma outra solução, né, que é a nossa solução térmica, que aí sim você consegue colocar ela no NVD, num dispositivo IP, né? Num DVR não, que é um dispositivo IP. Tá? Com licença. Marcelino, boa noite, tudo bem? Boa noite. Cara, tem uma dúvida referente aí que você falou, né, a aplicação no cenário de condomínio residencial. Você falou que a linha virtual, né, a linha inteligente, ela consegue diferenciar veículos de pessoas. Normalmente, o entendimento geral de veículo, né, o pessoal fala, veículo é carro. Ele conseguiria diferenciar moto de pessoas também, para quem está lá fazendo o vídeo de monitoramento? Vê só, moto e bicicleta, ele tem um volume agregado menor. Você pode ter um falso positivo. Pode sim. Tá? Então, assim, como o papo é reto, não tem esse negócio de meia curva, não. Entendeu? O papo é reto mesmo. Eu não vou chegar para você dizer, pode ter, pode. Tá? O cenário mais efetivo o algoritmo é com carro, né? Moto, dependendo, você pode colocar, pode colocar para ela ter a captura de diferenciar uma moto de uma pessoa, ela vai considerar, dependendo. Tem algumas configurações que, além da linha virtual, você tem que considerar a sua área de interesse, o tamanho do objeto. É possível? É possível, sim. Mas que você, mesmo assim, ainda pode ter alguns falsos positivos. Deixa eu ver aqui. Mas muito obrigado. A linha virtual consegue diferenciar. Fui eu que perguntei anteriormente. Tá. Desculpa. Valeu. Tá aqui. É porque a gente tinha as linhas virtuais antigas, né, que elas, assim, qualquer objeto, qualquer coisa que cruzasse essa linha, ela entendia apenas mudanças de pixels. Então, se você tivesse qualquer coisa mudando, passando de um lado para outro dessa linha... De um quadro para o outro quadro, entendi. Isso. Aí, ela dava como um evento. E nesse novo algoritmo que a gente está apresentando nessas novas câmeras, que é a 3240IA, tá? Ela já tem esse algoritmo de diferenciar o que é carro e o que é pessoa. Então, nesse cenário aí que você possa estar utilizando a entrada de um condomínio, de uma garagem, por exemplo, isso é bastante interessante. Maravilha, muito obrigado, velho. Inclusive para vários... Marcelino, você já leu a pergunta de Alex aí? Deixa eu ver aqui. Bom, o Alex... Tem alguma microfonia aí? Marco, liga o microfone seu. Pronto. O Alex, que inclusive é um grande amigo e parceiro nosso lá de Vitória da Conquista. Fico muito feliz aí com a participação dele. É um provedor exemplo, porque ele trabalha com monitoramento. É um dos provedores aí que a gente pode usar como case de sucesso. Ele já tem situação de monitoramento lá na cidade.
Ele participou daquela live anterior? Ele não participou daquela, eu procurei ele naquela, porque ele Cara, poderia dar e era um testemunho. case, né? Ele era um É case. verdade, é Teria sido um verdade. case muito legal, mas enfim. Mas enfim, sou feliz com a participação dele aqui. Obrigado mais uma vez, Alex. Ele pergunta o seguinte: gostaria que falasse sobre a câmera de câmeras com analítico, sobre essas plataformas que está tendo aí no mercado, que oferece esse tipo de serviço com LPR, reconhecimento facial, cerca virtual e demais funções, né? Qual a sua opinião? Ele está perguntando. Tá. Bem, a minha opinião com relação aos analíticos de inteligência artificial, né? Como eu falei, eu estou nesse mercado há algum tempo, e de 2018 para cá, 2017 para cá, eu confesso que eu fiquei bastante impressionado com a evolução tecnológica, né? Foi uma curva crescente aí na exponencial de tecnologia, bastante agressiva, né? Então, a gente saiu aí de reconhecimento, controle de acesso de biometria através de impressão digital, né, para controle de face. Então, eu acho que eu acho que é uma tendência, né? A gente ainda não está como os Jetsons, né? Mas também já saiu da linha dos Flintstones, né? Então a gente nem está no período da pré-história, né? Para quem é dessa minha idade aí sabe do que eu estou falando, os Jetsons e dos Flintstones, né? Desenho animado da Hanna-Barbera, viu, mano? Que é isso? Sério, ninguém conhece? Nossa, eu sou velho mesmo, hein? Os Flintstones ninguém conhece da Idade da Pedra. Não, os Flintstones. Não, os Jetsons na mesma vibe, só que os Jetsons eram uma família futurista. Mas, enfim, vamos lá. Então, assim, a gente partiu de um cenário de câmeras que faziam simplesmente a parte de gravação de imagem e áudio, né? E a gente está começando a embutir nas câmeras essa parte de inteligência, né? Então, uma câmera que já consegue... o princípio de evolução foi a câmera conseguir detectar que uma imagem é um rosto, né? Que é o que a gente chama hoje de detecção facial. Olha, alguém é da minha época aí, ó. A Aline, fazendo isso era bom demais. E se brincar, ela conhece os Jetsons também, que é da mesma época, né? Que era uma família pré-histórica e a outra futurista. Mas, enfim. Então, qual foi o precursor disso aí, né? A gente sabe que as câmeras, elas analisam as imagens, né? E nessas imagens, elas têm algoritmos que conseguem identificar que dentro daquela imagem que ela está monitorando, né, que aquilo ali é uma face, né? Então, o princípio do reconhecimento facial partiu desse princípio. Então, as câmeras conseguiram identificar que uma imagem é um rosto, beleza? Então, ela tira uma foto desse rosto e isso foi caracterizado como detecção facial. Ela detectou que naquela imagem tinha uma face, beleza. Aí, qual foi o próximo passo? Peraí, se eu consigo detectar que aquilo ali é uma face, eu consigo, depois que eu detectei aquela face, fazer uma comparação, né, entre o que eu tenho armazenado no meu banco de dados e aquilo que a câmera capturou. Então, foi assim que surgiu o reconhecimento facial, né? Isso foi uma evolução. Então, eu tenho a detecção, que a câmera conseguiu detectar que uma das imagens que ela capturou é um rosto, ou vários rostos, etc., dependendo da câmera, dependendo do dispositivo. Eu posso aí ter várias fotos sendo detectadas ao mesmo tempo, e a partir daí ela pega aquela foto e diz, espera aí, deixa eu procurar no meu banco de dados se eu tenho, né, essa foto aqui como sendo uma pessoa cadastrada. E a partir daí, se ela tiver um grau de similaridade que você configurou, ela traz que essa foto, esse rosto que foi detectado, corresponde a uma foto que está no meu banco de dados e diz que essa pessoa é fulano a partir do banco de dados que ela tem. Então, foi assim mais ou menos que surgiu o reconhecimento facial. Nas câmeras de LPR, falando aqui um pouco sobre o que o Alex, né, perguntou, partiu do mesmo princípio, só que ao invés de serem pontos faciais, né, foram pontos de veículos, né? Algumas soluções de LPR, né, não a nossa, fiquem tranquilos com relação a isso, você consegue driblar uma câmera de LPR, uma câmera de reconhecimento de placas, simplesmente segurando uma placa na mão. Então, você pega uma placa e entra com essa placa na frente do campo de visão da câmera. Então, por exemplo, se eu tivesse esse cartão aqui, né, e eu aproximasse aqui e esse cartão fosse uma placa, eu teria o meu controle veicular sendo driblado. E com as nossas câmeras de LPR, não, isso também é uma evolução, né, da parte de segurança,
porque ela analisa todos os pontos da superfície de um veículo. Então, eu preciso ter vários pontos de verificação além da própria placa. Então, eu não teria esse falso controle de acesso se eu aproximar uma placa. Então, isso foi também uma evolução partindo, né, da parte de reconhecimento facial. Então, assim como a gente tem vários pontos no rosto, né, que são monitorados para fazer o reconhecimento facial, no reconhecimento de LPR, eu também tenho as mesmas premissas. Então, eu tenho lá toda a silhueta de um veículo para poder ter o meu acesso. E esse acesso, só me estendendo um pouquinho mais, ele pode ser mais restrito, né? No controle de reconhecimento facial, a gente falou de similaridade. O que é que isso quer dizer? É que quanto mais pontos eu fizer a comparação, ou seja, se eu aumentar muito a minha similaridade, o que é que isso quer dizer? Que eu vou verificar mais pontos da face daquela pessoa. Então, quanto mais pontos eu verificar e aqueles pontos baterem, a minha segurança facial ela está mais restrita, ela está mais precisa, né? Para que eu não tenha aí irmãos que se pareçam, por exemplo. Se eu baixar a similaridade, eu vou verificar menor quantidade de pontos nessa face e eu posso ter um falso acesso porque eu não verifiquei vários pontos da face, né? E no LPR, eu tenho a mesma situação. Então, eu vou verificar vários pontos do veículo, né? Inclusive, se você quiser deixar mais restrito, você pode colocar cor do veículo, marca do veículo, tipo do veículo, tudo isso é possível e vai restringir o seu controle de acesso ou até mesmo para que você depois faça uma busca mais eficiente no seu banco de dados de reconhecimento facial ou de LPR. Tá? Espero que eu tenha respondido aí a pergunta do Caio. Deixa eu ver só se foi isso. A linha virtual consegue... A linha virtual consegue, sim, diferenciar pessoas de veículos nessa linha de câmeras aí que eu falei, né, com a linha inteligente artificial. Pessoal, enquanto o Marcelinho está buscando aí, quero lançar uma brincadeira, que é o seguinte, quem tiver... Vamos fazer um sorteio de um barril de chopp da Heineken. Aí no final do papo reto, vamos sortear. Marcelino, você não vale, viu? Você não vale. E para participar, basta ir lá no Instagram da H2I. Eu fico aqui na minha... Seguir, curtir e seguir lá a nossa página, tá? Aí já está participando no final de um barril de chopp. Tá. Reginaldo, eu vi que você gostou, viu, Regi? Deixa eu ver aqui. Só voltando, pessoal, para o nosso cenário atual, e uma coisa que é bem legal na inteligência artificial, né? O que é que a gente faz hoje quando a gente quer buscar uma imagem de um determinado evento, né? Ou seja, eu tive minha central de monitoramento e eu tive um sinistro há 2 dias atrás, né? Mas você não sabe qual foi a hora, você não sabe mais ou menos em qual câmera foi. Você só sabe, ó, bicho, eu tive um problema aqui na loja e a minha bolsa foi extraviada, né? Aí você, caramba, como é que eu vou achar agora onde foi que essa pessoa perdeu a bolsa dela? Isso há 2 dias atrás. Como é que a gente faria isso, né? A gente iria fazer a busca de várias câmeras, né, até a gente achar essa pessoa e depois tentar visualizar onde foi que aquela pessoa passou, onde não foi, e etc. Né? É mais ou menos assim que a gente faz. Se eu estiver errado, me corrijam, tá? Eu aqui não sou o dono da verdade, não. Mas com a parte de inteligência artificial, de alguns dispositivos, a gente depois pode tratar isso aí, o pessoal da H2I vai ter, como eu falei, maestria para estar conduzindo esses projetos com vocês. Eu posso, por exemplo, dizer, tá, a senhora, eu estou chutando aqui que é uma senhora, né? Enfim, mas vamos atribuir que foi uma pessoa X. A senhora, na determinado dia, estava com que roupa? Eu estava com uma camisa branca, né? Então, a gente já percebeu que essa senhora usa óculos. Então, eu poderia fazer uma busca no meu sistema. 2 dias atrás foi? Tudo bem. Então, eu vou lá, hoje é dia 21, eu vou lá dia 19, digo, eu quero todas as pessoas do sexo feminino que estavam de óculos e de camisa verde, por exemplo. O sistema iria trazer para a gente todas essas pessoas que estavam dentro daquele estabelecimento, naquele determinado horário, naquele determinado dia e naquela determinada característica. Então, com isso, se vocês estiverem vendo aí
no rodapé, no cabeçalho aqui da nossa imagem, né, tem a imagem da gente, né, minimizada, né, e eu devo estar aparecendo aí como a tela principal para vocês. Ok. Isso seria as imagens que o dispositivo de gravação, ou um VMS inteligente, que a gente vai falar um pouco sobre ele, traria para vocês. Então, vocês iriam já identificar de cara todas as pessoas com a característica de busca que vocês trouxeram. Ah, não, eu quero todas as pessoas camisa verde, do sexo feminino e de óculos. Beleza, prum. Ele vai te dar uma lista de todas as pessoas com essa característica. Dentre essas pessoas, você teria pontos de gravações específicos com aquelas características. Isso não facilita a nossa vida? Com certeza, né? Então, ao invés de a gente ficar preocupado aí com várias horas de gravação, você teria pontos específicos, né, baseado nessas características que vocês passaram para o sistema, né, para uma inteligência artificial, obviamente, e através desses algoritmos, o sistema traria essas pessoas e vocês clicariam simplesmente nas imagens que são peculiares daquela pessoa que o sistema já identificou, né? Então, isso aí é um cenário de aplicação, tá? Então, para quem trabalha com supermercados, por exemplo, a gente tem algumas funcionalidades de inteligência artificial, como movimento suspeito, né? Para quem trabalha muito com prevenção de perdas de supermercados, né? Para quem tem, para você quer frustrar furtos, por exemplo, né? Então, você está percebendo que uma determinada pessoa está com um movimento suspeito, né? Se a gente tiver a oportunidade aqui, eu sei que o tempo passa muito rápido, a gente conversando aqui um pouco, já passou mais de 30 minutos, então talvez a gente não consiga visualizar tudo isso aí, mas aí eu mando esse material e o pessoal da H2i disponibiliza para vocês. Eu vou deixar também o meu contato aqui, né, para que, se for interessante a gente fazer um outro cenário como esse e se aprofundar mais nesse tópico, né, eu posso ter cenários, por exemplo, de movimento suspeito. Então, eu estou vendo uma pessoa lá no corredor que está com um determinado... Eu acho que é suspeito o movimento dele. Beleza, o que é que hoje a gente tem numa rede de supermercado? Eu tenho lá uma pessoa na sala de monitoramento e essa pessoa está com os olhos, né, ou várias pessoas, enfim, fazendo a análise de todas as imagens, né? E a pessoa está lá procurando, aí olha um monitor, aí olha o outro, aí olha o outro. Beleza, fatalmente, né, você vai pegar alguma pessoa? Pode até pegar, beleza. Mas dentre essas pessoas que você pegou, quantas outras você deixou de pegar porque você estava preocupado com uma determinada tela e aquele sinistro estava acontecendo em outra? E você, humanamente, é impossível que você consiga. Eu, por exemplo, estou com um cabeçalho aqui e eu pergunto para vocês, eu estou vendo o Leandro aqui, está na minha extremidade do lado direito e o Iu está na minha extremidade do lado esquerdo. Beleza, se eu estiver focado aqui no Leandro, consequentemente, eu não vou conseguir visualizar com precisão o que o nosso amigo Iu está fazendo. E eu lanço o desafio aqui para que, se alguém tiver nesse mesmo cenário, faça isso. Então, se o Leandro, que está na minha direita aqui, fizer um movimento e eu estiver prestando atenção aqui no nosso amigo Iu, consequentemente, eu vou deixar de ver o que o Leandro está fazendo. Então, a mesma coisa acontece com a central de monitoramento. Então, quando você tem câmeras inteligentes, as próprias câmeras fazem isso para você. E você passa de um observador, né, para um gestor de eventos. Então, acho que isso é um cenário bem interessante para vocês, né, entregarem para os seus clientes, né, que vocês tiram essa responsabilidade do ser humano, que é muito passivo de falhas, né, e deixa isso para que a própria inteligência artificial dos dispositivos façam isso para vocês. Tá? Então, eu acho que é bem interessante. Então, a gente já citou aqui 2 casos, né, onde a inteligência artificial podem ser empregados no nosso dia a dia, né, a partir de condomínio, como o nosso amigo Caio aqui, né, levantou uma dúvida e a gente tentou explanar, e esse cenário de movimento suspeito, né? Agora, partindo um pouco para a parte de segurança, né, eu tenho um estádio de futebol ou eu tenho uma casa de eventos, né, onde eu tenho um efetivo de segurança para dar apoio ali, e eu começo, dentro da minha central de monitoramento, a estar vendo todas as câmeras, né, tal. Aí eu percebi que, em um determinado momento, teve um incidente. A pessoa começou a brigar, ok, beleza. Aí, eu, na minha central, soei um determinado cenário para uma equipe de apoio, ok, eu tive esse ato aí frustrado, né, ok.
Mas imaginem um cenário de maior proporção ou algumas situações ao mesmo tempo. Então, num cenário como esse, o tempo de reação da pessoa que está na central de monitoramento pode não ser tão rápido quanto a própria câmera fazendo essa detecção de violência para vocês, né? Então, eu posso frustrar um sinistro, né, ou um possível briga de maior proporção se eu conseguir coibir aquilo com uma rapidez mais efetiva, né? Então, se eu passar a perceber esse tipo de confusão, ou discussão, ou até mesmo uma briga, né, a partir de uma central de monitoramento, eu posso ter um delay muito maior e essa confusão tomar uma proporção muito grande que o meu efetivo não consiga dar conta, né? Então, tem alguns cenários, como na Oktoberfest, por exemplo, onde a gente utilizou as inteligências artificiais tanto do VMS, né, que é o Defense. Para quem não tiver ouvido falar ainda, depois a gente dá uma conversada sobre ele. E esse software, né, ele gerencia todos os eventos e se torna a sua central de monitoramento. Então, ele pega todas as imagens das câmeras, todos os analíticos dessas câmeras, todas as informações que as câmeras passam para ele, né, e ele, através da sua inteligência artificial, ele vai dar ações para determinados dispositivos ou ações para você que está na tela de monitoramento. Então, você não precisa ficar com os olhos fitos na frente do computador, antenado aí em todas as imagens, não. Você simplesmente fica lá, como eu falei, como um gestor de eventos, né? As câmeras e o Defense vai estar trabalhando para você. E você, quando tiver uma determinada situação, ele te gera um alerta e diz, ó, movimento suspeito, tive um movimento suspeito, eu tive uma detecção de aglomeração, eu tive uma detecção de princípio de violência, eu tive, enfim, tem vários cenários que, se a gente tiver tempo aqui, eu mostro isso na prática para vocês e como esses eventos são tratados, né, e como isso aparece na tela de monitoramento, que é muito interessante, eu acho bem legal vocês depois procurarem mais informações a respeito do Defense e sobre essas inteligências artificiais que a gente está citando aqui, tá? Mas eu acho que essa prevenção de perdas para supermercados, para home centers, né, essas casas aí que tem de tudo, sei lá, agora não lembro nem o nome das... Aí em Salvador, acho que deve ter Ferreira Costa também, né? Enfim, não quero estar fazendo merchan aqui Mas, enfim, esses home offices aí da vida, né? Tem uma POC, inclusive, para uma home office que eu participei lá em Recife, e justamente com esse cenário de prevenção de perdas, né? E o índice de sinistros, né? Que reduziu significativamente. A gente colocou algumas câmeras para fazer uma demonstração e isso se tornou criou-se uma oportunidade e essa oportunidade se concretizou e o pessoal está expandindo aí para as outras situações. Então, eu acho bem interessante para a rede de supermercado e home office que vocês consigam entender esse conceito de prevenção de movimento suspeito, né? Eu posso depois passar um vídeo aqui para a gente ver como isso funciona. E é bem interessante para que vocês ofertem isso para os clientes de vocês, né? Então, a gente passou um pouco pela parte de segurança, né? Para a gente ver que essa parte de inteligência artificial, ela nos abre um leque gigantesco de possibilidades, né? Que vai desde a parte de segurança, a parte de marketing, até marketing. Você consegue utilizar câmeras com inteligência para fazer marketing. Ah, Marcelinho, mas como isso é possível? Né? Não sei se muitos de vocês ou alguns de vocês já ouviram falar de uma função nas câmeras chamada de mapa de calor. Tá? Esse mapa de calor, pessoal, ele não tem a ver com temperatura, tá? Não tem a ver com essa pistolinha aqui de aferição de temperatura ou com a solução que eu estava conversando agora há pouco aí que o Airlan, né, levantou. O mapa de calor, ele detecta áreas com maior movimentação. Tá? Mas como é que eu posso usar isso para marketing? Como é que eu posso usar? Vamos lá. Digamos que eu tenha aqui um supermercado, um shopping, o que quer que seja, né? E nesse shopping, nesse supermercado, eu tenho o meu fluxo de pessoas, né? Então, eu tenho lá os meus corredores com a maior movimentação e tenho os meus corredores com pouca movimentação. Ok. Então, se eu sei qual é o meu público, né? E por onde esse meu público mais circula, eu consigo quantificar onde eu tenho a maior movimentação
posso fazer propagandas direcionadas para aqueles corredores onde eu tenho uma maior movimentação. Ou eu posso colocar produtos que eu tenha baixa rotatividade, né, embutidos em gôndolas, sei lá, específicas ou gôndolas externas, ou até mesmo embutido dentro, mesclado ali com produtos com uma maior, né, rotatividade, com uma maior procura, e eu induzir aquele cliente a comprar produtos que não têm uma grande rotatividade, né? Então, com essa função de mapa de calor, deixa eu ver se eu consigo mostrar isso para vocês aqui na prática. Tá? Se vocês me permitirem, deixa eu ver se eu consigo compartilhar a minha tela. Esse mapa de calor é a linha 7000, Marcelino? Eu tenho um mapa de calor em algumas câmeras da linha 5000 também, Airlan. Vocês estão conseguindo ver minha tela aqui? Então, ó, pessoal, deixa eu tentar... Então, aqui eu tenho o meu supermercado, como eu falei, né? Então, aqui eu tenho todo o meu corredor. Então, isso aqui é uma câmera fisheye e eu estou vendo aqui. Isso aqui eu estou no supermercado com um tempo pequeno, né, de captura de tempo, mas já vai dar para vocês entenderem. Então, a partir do mapa de calor, o que é que a câmera trouxe para a gente? A câmera trouxe isso aqui, ó. Como é que a gente traduz isso aqui? Todas essas áreas aqui, onde a câmera continua transparente, né, ou seja, com a imagem da própria câmera Full HD, ou seja, com a imagem real, foram locais que eu não tive movimentação. Né? Beleza. E nesses locais azul, eu tive uma baixa movimentação, e a partir do momento que ela vai ficando mais tendenciosa para vermelho, tá? Então, é onde eu tenho uma maior movimentação. O que é que eu quero dizer com isso? Que nessas áreas aqui, ó, não sei se vocês conseguem acompanhar o meu mouse, né? Então, eu tive uma grande movimentação aqui, na área de bebidas, ó, eu tive uma grande movimentação, na entrada, consequentemente, nessa parte aqui central do corredor, e assim sucessivamente. Então, nessa área de bebidas aqui, eu tenho um produto aqui dessa prateleira que não sai. Ok, eu coloco esse produto aqui junto com a parte de bebidas e eu estou induzindo que o meu público veja automaticamente aqueles produtos no momento que eu for fazer uma compra. Né? Em shoppings a mesma coisa, pessoal. Eu posso utilizar todo esse cenário aqui de mapa de calor, né, baseado no marketing, para quê? Para ver os locais que eu tenho a maior movimentação, para dimensionar e precificar os locais, né? Se eu for colocar um quiosque aqui, eu vou ter um preço. Se eu for colocar uma loja aqui, eu vou ter outro preço. E assim sucessivamente. Então, eu posso usar isso em torno do marketing, justamente para estar dimensionando, né, com o advento do mapa de calor. Posso utilizar o mapa de calor em diversas situações. Para que a gente entenda o conceito, o que é que o mapa de calor faz? Ele me diz as áreas com a maior movimentação. Como eu vou utilizar essa inteligência ao meu favor vai depender da área de atuação de cada um de vocês. Para que a gente entenda, num supermercado aqui, como eu falei, ou num shopping, eu posso utilizar isso para marketing, né? Ou até mesmo para questão de venda de produtos, por assim dizer. Né? Então, é bem interessante. A gente estava falando, não sei se vocês conseguem ver aí, a gente estava falando de movimento suspeito, né? Então, movimento suspeito seria isso que a gente vai mostrar aqui na tela do canto inferior direito de vocês. Tá? Não sei se vocês estão vendo aí, esse rapaz vai entrar nessa área aí, ó, que eu estou determinando como retângulo azul. E olha que, em paralelo, eu estou tendo, pronto, aqui eu já tive o meu evento de movimento suspeito. Então, vocês perceberam que eu estou com a minha tela de monitoramento. Você tem uma cerca virtual ali, né, Salim? Na verdade, não seria uma cerca virtual. Eu só estou dizendo para a câmera qual é a área que esse analítico de movimento suspeito vai estar atuando. Entendeu? O princípio de desenho é o mesmo princípio de uma cerca virtual, bem colocado. Só que a inteligência que está rodando dentro daquela área que eu determinei é uma área de movimento suspeito. Então, digamos que isso aqui fosse um corredor de um supermercado. Deixa eu voltar o vídeo aqui para a gente ver. Então, assim, eu estou aqui na minha tela de monitoramento,
onde eu estou com todas as telas de LPR, não estou preocupado. Imagine se isso aqui fosse em 64 câmeras. Para você ver essa pessoa aqui fazendo um movimento suspeito, é praticamente impossível, né? Então, vamos lá. Vamos de novo aqui ver. Então, o cara entrou na minha área de interesse e ele está lá, né, com... Pronto. Então, o que é que o sistema fez para você? Ele fez a sua função. Você não está preocupado em todas as câmeras que o sistema tem e sendo monitorado. A câmera está fazendo, junto com o VMS, essa inteligência para você. Então, aqui, além de eu trazer a imagem, né, dessa câmera, né, então, esse pop-up que aparece na tela aí com movimento suspeito, ó, tá? Detecção estranha, então, é um movimento suspeito, traduzindo, enfim, uma detecção suspeita, né? E eu poderia ter isso aqui em várias câmeras trabalhando simultaneamente e que vários eventos poderiam acontecer em várias câmeras também simultaneamente. E todos esses eventos seriam tratados de maneiras, né, específicas e trazidas para vocês em tempo real. E vocês não precisariam... Marcelo, desculpa. Um animal, um gato, um cachorro, entrasse numa área dessa aí. Não. É inusitado. Não. O que aconteceria? Não aconteceria nada, porque o algoritmo dessa câmera ela trabalha em cima de pessoas. Maravilha. Entendeu? Ela trabalha em cima de pessoas. Show. Entendeu? Então, outro algoritmo de inteligência, né? Pronto, a gente falou aqui do mapa de calor. Essa questão do mapa de calor, pessoal, ficou claro para vocês? Se vocês quiserem... Eu tenho uma dúvida, Marcelino. Com relação ao mapa de calor. Esse mapa de calor é feito em cima de pessoas, correto? Se eu tiver algum objeto, de plasma, por exemplo, algum aí não seria em cima de... Esse algoritmo aí, Airlan, esse especificamente, ele não é em cima de pessoas. Ele é em cima de mudanças de pixels. Tá? Então, se eu tiver... Por exemplo, eu tenho uma imagem aqui, que essa é a minha imagem real da minha câmera. Tá? Então, se essa imagem estiver estática e não tiver nenhuma movimentação, o que é que a câmera faz, né? Ela, como na nossa televisão, né? A nossa televisão, ela, para montar uma imagem, ela tem lá aqueles quadradinhos, né? Coloridos, o famoso RGB, né? São pontos minúsculos que a gente chama de pixel. E a câmera, ela avalia cada pixel desse da imagem. Então, se esse pixel mudou de cor no intervalo de tempo X, ela entende que teve uma movimentação ali, porque aquele pixel que era, sei lá, esse pixel aqui do piso, ele está cinza com preto, aí de repente ele passou para azul, então aquele pixel mudou. Então ela vai quantificando quantas vezes aquele pixel mudou e vai tendo uma mudança de coloração em cima daquele pixel. Então, quanto mais vezes aquele pixel mudou no intervalo de tempo que você parametrizou, mais vermelho aquele pixel vai ficando. Entendi. Perfeito. Tranquilo? Entendi certinho. Beleza. A linha virtual e a cerca virtual inteligente, sim. A movimento suspeito, sim. Elas trabalham em cima de algoritmos que são diferentes, né? Então, eles detectam realmente que tem pessoas ali, né, baseado na silhueta, baseado em vários outros pontos que a câmera leva em consideração. Justamente por isso, a inteligência da câmera, para entender que determinados contornos, determinadas silhuetas são pessoas. Exemplo, a nossa câmera de contagem de pessoas, né, que a gente pode falar um pouco sobre ela percebe, né, justamente essa triangulação. Ela é uma câmera que precisa ser instalada de cima para baixo, assim como essa fisheye que a gente está vendo aí, né, na entrada de um estabelecimento, por exemplo, e ela pega essa triangulação aqui, ó, a largura do ombro, né, essa altura aqui da cabeça, né, para que justamente ela saiba que é uma pessoa que está entrando ali. Tá? Então, na câmera de contagem de pessoas, a gente tem esse algoritmo, né? Então, outros algoritmos nas câmeras aqui que não sei se é oportuno a gente entrar no mérito, mas a gente falou um pouco sobre reconhecimento facial, né? Então, a inteligência do reconhecimento facial. Então, num cenário, né, também a gente pode usar o reconhecimento facial para várias coisas.
para segurança, para marketing, para controle de acesso. Marcelinho, como é que eu uso isso para marketing? Imaginem isso aí para Isso eu participei ativamente de um projeto, né? Às vezes a gente acha que não, mas tem coisas que massageia o nosso ego, né? Então, quem não gostaria de ser atendido diferencialmente quando chega num determinado local? Ou seja, o que é que isso quer dizer? Eu entrar numa determinada concessionária, né, e já ser atendido diretamente com um vendedor, sabendo o meu nome, sabendo o meu perfil, sabendo qual é o estilo de carro que eu tenho, qual foi o meu último carro ou qual é o meu carro, e chegar, ou seja, com reconhecimento facial, digamos que eu sou proprietário de uma concessionária, né? Enfim, ou de uma loja, ou do que quer que seja. Então, eu uso aquele banco de dados da minha face e quando eu entrar nesse determinado estabelecimento, o reconhecimento facial vai soprar para algum vendedor. Fulano, quem está chegando aí é aquele cliente, aquele integrador, aquela revenda que compra bastante aqui com a gente e que é teu cliente. Aí o cara que é o vendedor, responsável por aquele cliente, já se levanta e vai receber aquele cara na porta. Quem não gosta de ter esse afago, né? Então, isso é uma questão de marketing também. Então, você chegou na concessionária para fazer a revisão do seu carro, você seria atendido, seria chamado já pelo nome, aquele vendedor já iria te abordar, dizer, oi, seu fulano de tal, oi, seu Marcelinho, tudo bom? O senhor veio aqui fazer a revisão do seu carro? Não, eu vim, o meu carro já passou da revisão, não tem mais revisão para fazer, não, já tem mais de X quilômetros rodados aí. Mas, enfim, então eu posso utilizar o reconhecimento facial para esse cenário, né? Posso usar o reconhecimento facial para reconhecer pessoas em meio à multidão, como a gente está vendo nesse cenário aqui. Imagina num estabelecimento de grande porte, né, onde eu tenho pessoas aqui circulando, e dentre essas pessoas que estão circulando, eu posso ter pessoas que já foram pegas furtando no meu estabelecimento, ou são pessoas que foram pegas no... Marcelino? No Carnaval de Salvador, algumas pessoas fugitivas, enfim, foram pegas por câmeras como essa. Exatamente. Era justamente um cenário que eu ia abordar agora. A gente teve o caso, como eu citei, da Oktoberfest, né, que a partir do reconhecimento facial, né, três pessoas... Quantas biometrias faciais é possível armazenar num sistema como esse, Marcelino? Consigo colocar 100 mil faces. É mesmo. Imagine, eu acho que o Carnaval de Salvador aqui, acho que Micareta de Feira também foi um exemplo, pegou bandido lá. O legal é que, assim, você pode colocar um banco de dados que é fornecido pela Secretaria de Defesa Social, no caso aí de Salvador, né? Você pode importar isso para o seu sistema e a partir do momento que uma pessoa passar na frente de uma câmera com reconhecimento facial, você já teria um pop-up como aquele que a gente viu, que aparece automaticamente, fulano de tal, que está procurado pela justiça, apareceu aqui na praça ou no Tororó, né? Sei lá, me desculpa aí, na frente da fonte, sei lá, como é o nome da Fonte Nova, onde o Bahia joga. Na Fonte Nova, entrando na Fonte Nova, entrou aqui fulano de tal que é procurado pela justiça, né? E você já teria como localizar aquela pessoa em meio à multidão. Então, as câmeras elas conseguem fazer detecção de rostos, né, de 24 pessoas por segundo, né? Então, você tem aí um volume gigantesco, massivo, de pessoas sendo aferidas, né? Aferidas não, detectadas e automaticamente... Maravilha, fantástico. Tá? Então, só passando um pouco aqui, pelo que o tempo voa, né? A gente tem alguns cenários aqui que eu queria passar para vocês, né? Aqui o cenário de LPR, né? Como isso funciona. Eu tenho aqui carros e automaticamente as câmeras já vão detectando e trazendo a placa do carro e as características do carro. Quantos quilômetros por hora uma placa consegue fazer a captação? Eu tenho 4 tipos de câmeras, tá? A primeira câmera, ela vai até 40 km por hora. A segunda câmera ela vai até 80 km por hora. E a terceira câmera, né, eu estou falando de 4, a terceira câmera ela vai até 200 km por hora.
em 2 faixas de rolamento simultaneamente. É tá? sério, professor? É. E a quarta, Marcelino? A quarta câmera, ela é uma evolução da terceira. Então, ela consegue fazer detecção de veículos em movimentos de até 200 km por hora e ainda consegue me dizer se a pessoa estava. Vejam que não, que não é. É por isso que eu digo que a cada dia eu fico bastante surpreso com toda essa tecnologia. Ela consegue perceber se a pessoa estiver falando ao celular, se o motoqueiro está ou não com capacete e se a pessoa está ou não usando cinto, isso com o veículo em movimento. Tá? Então, ou seja, tem 4 câmeras, né? Como eu falei. A 7208, ela consegue fazer detecção de placa com o veículo se deslocando até 40 km por hora. A 7223, ela consegue fazer detecção de veículos se movimentando até 80 km por hora. E essas duas anteriores em uma faixa de rolamento, né? A 7325, ela consegue fazer 2 faixas de rolamento, né, simultâneos, e em veículos se deslocando até 200 km por hora. Né? E a 9325, ela, além de 200 km por hora e 2 faixas de rolamento, ela tem esses algoritmos de inteligência para saber se a pessoa está falando no celular, com cinto de segurança, motoqueiro com ou sem capacete, etc. O público-alvo hoje, para isso aí, hoje em dia, as prefeituras, para poder implantar umas câmeras dessas, é essencial, né? O cara oferece para... assim, a gente teve um case a gente está com um case, uma via expressa em Maceió, né, onde está sendo utilizado esse cenário, e né, tem uma prospecção aqui para onde eu estou agora, em Sergipe, para ser implantado algumas inteligências tanto da parte de reconhecimento facial quanto da parte de câmeras de LPR também. Então, assim, órgãos públicos são um público-alvo. Então, para integradores aí que tem esse nicho de perfil de clientes, aí, ou que tenha algum cenário que possa ofertar isso aí, até mesmo para o amigo que tem um provedor, né, já tem uma rede metro aí bastante significativa, né, a gente até falou sobre isso, né, Vilmar, na última live, né, como você aumentar, né, o seu, salvo engano foi isso, como você aumenta, não sei se o tema foi esse, mas era como você utilizar a sua própria rede com o advento do CFTV e aumentar o seu ticket médio, né? Então, exatamente. Você pode... eu não sei se foi esse o nome do tema, né, mas foi mais ou menos esse tópico aí. Como o provedor, né, como voltar mais para provedor de internet, como o seu provedor consegue aumentar a receita sem aumentar a sua rede, né? Mais ou menos assim. Pronto. Aí o que é que acontece? O que é que eu tinha sugerido? Justamente usar essas inteligências artificiais dentro do parque de rede que você já tem. Então, você já tem uma CTO num determinado ponto, o que é que você vai precisar fazer? Colocar uma ONU, uma câmera IP, e dentro da sua CTO, você já tem esse serviço que pode ser feito uma parceria público-privada, né, e ofertar isso para a prefeitura, Secretaria de Defesa Social, Polícia Militar, Guarda Municipal, etc. Né? A mesma coisa com câmeras de LPR. Você pode colocar uma câmera dessa na sua rede, né, e você está monitorando carros que possam ter sido furtados, carros clonados. Né? Por que carro clonado? A gente não colocou anteriormente que, além da placa, você tem características do veículo, né? Então, se eu pego no meu banco de dados que a placa XPTO 2222 é de um Celta preto, e essa placa XPTO aparece num Fiat Uno branco, alguma coisa errada tem. Então, não vai bater a característica da placa com a característica do veículo. Então, você sabe, por algum motivo, que aquela placa ali não pertence àquele carro. Então, você consegue ter essas inteligências artificiais, né, trabalhando para você. A gente não vai conseguir saber no banco de dados, não, passou aquele carro com aquela placa. Você não vai ter todas essas placas, você não vai ter condições físicas e humanas para estar decorando todas essas placas aí, para supor que um veículo pode ou não ter sido roubado ou pode ou não ter sido clonado. Né? E a inteligência artificial trabalha justamente para que a gente não tenha esse trabalho. É até redundante falar isso, mas ela trabalha para a gente não ter trabalho. É isso mesmo. Né? Então, um outro cenário, né, que é bem, não sei qual é a atividade fim de vocês, né, mas, por exemplo, controle de, não vou dizer controle de lotação, né, mas controle de pessoas num determinado estabelecimento. Né? Então, eu tenho lá um estabelecimento hoje, né, que a gente está
vivendo esse cenário aí de pandemia, que a gente tem restrições aí de estabelecimentos, né? Então, eu posso colocar câmeras com inteligência artificial para estar gerenciando a quantidade de pessoas que estão no meu estabelecimento, dentre aquelas pessoas que são possíveis. Ou seja, no meu estabelecimento eu posso ter, sei lá, 50 pessoas dentro do meu estabelecimento ao mesmo tempo. Então, eu vou estar aqui monitorando quantas pessoas eu tenho dentro do meu estabelecimento, né? Eu consigo também quantificar quantas entraram, quantas saíram. Então, aqui eu teria um fluxo, quantas entraram e quantas saíram. Aqui eu teria quantas pessoas estão no estabelecimento naquele determinado momento e quantas vagas eu ainda tenho disponível. Ah, Marcelino, por que esse sinalzinho aqui? Eu posso dar automação para a minha porta, por exemplo, né? Então, se eu tiver aqui até 80% da minha capacidade, esse meu farol aqui vai estar verde, dizendo que as pessoas podem entrar. Se eu tiver acima de 80%, ele já vai entrar como amarelo, né? E se eu chegar a 100%, automaticamente ele ficaria como vermelho, e aí você teria a possibilidade, se você quiser, fazer a integração com uma catraca para não abrir, uma porta para não abrir, e etc., né? Então, você só teria, por exemplo, o fluxo de saída, né? Não teria mais o fluxo de entrada de pessoas até que alguém saísse para que você tivesse novas vagas disponíveis para que aquelas pessoas entrassem. Então, tudo isso você pode utilizar. O que é que a gente vê hoje, né? Pelo menos sem esse advento em alguns estabelecimentos. Pessoas que estão lá com fichas, controlando a quantidade de pessoas entrando e saindo de um estabelecimento. Ah, quando o senhor passar, o senhor devolve a ficha. Quando o senhor passar, o senhor devolve a ficha e dá uma ficha, afere a temperatura, né? E isso tudo, né, você coloca colaboradores em risco, pessoas que estão entrando no estabelecimento em risco, né, e etc., né? E você pode fazer isso tudo automático com câmeras. Inclusive, como o Airlan falou e eu mostrei aqui na prática, né, soluções para aferição de temperatura também. Então, eu tenho câmeras com volume aí que faz a aferição de 15 pessoas simultaneamente, né, e percebem se as pessoas estão ou não com máscara. Então, tudo isso é possível através de câmeras, né, trabalhando de maneira automática, sem que você tenha nenhum tipo de intervenção e só fique na sua sala de monitoramento recebendo os eventos. Ah, a pessoa que apareceu sem máscara. Então, você tem um evento. Uma pessoa que foi entrar na portaria número 5, por exemplo, e acabou de entrar sem máscara. A pessoa que entrou no estabelecimento agora estava com a temperatura elevada, né? E aí sim você pode deslocar uma pessoa de apoio para fazer com que aquela pessoa seja conduzida a uma triagem, né? Ou, dependendo do nível de criticidade, que essa pessoa se retire do estabelecimento para não... Porque o bem maior, né, o bem coletivo, ele não pode se sobrepor ao individual. Então, se a pessoa vai colocar várias pessoas em risco, né, por lei, a pessoa tem o direito de ir e vir? Tem, mas ela não pode se sobressair do bem coletivo. Tá? Então, o bem coletivo ele vai sempre se sobrepor ao individual. Então, aqui um outro cenário, né? Aglomeração, a mesma coisa. Detecção de violência. Então, aqui eu tenho um cenário de pessoas que estão, sei lá, estou simulando aqui uma pessoa que está numa fila e tem aqui as distâncias sendo respeitadas pelo primeiro e a segunda pessoa. Mas a terceira, ela já se aproximou demais da segunda. Não sei se vocês conseguiram perceber. E aqui eu já tenho um evento de proximidade. Ó, aproximação de pessoa detectada. Então, eu tenho aqui que a primeira pessoa está aqui na fila e eu tenho uma distância de segurança entre a primeira e a segunda pessoa, tá? E essa distância não foi respeitada da terceira pessoa para a segunda. Então, isso também já soa como um alerta de segurança para a gente. Então, eu tenho, além dessa questão de proximidade, onde é que eu posso utilizar isso aqui? Em bancos, né? Em supermercados, etc., né? A gente não sei como é que está o cenário aí em Salvador. Aqui em Aracaju está mais flexível, infelizmente, porque a pandemia não passou ainda, né? Mas o pessoal já deu uma flexibilizada bem significativa. Mas lá em Recife, né, na minha cidade natal, a gente ainda está com isso muito latente lá, nos bancos principalmente, né? Então, tem bancos que estão sendo multados aí por questão de não estar respeitando essas distâncias, né, esse distanciamento social. O que está acontecendo? Eles estão colocando colaboradores que têm atividades peculiares, ou seja, pessoas que poderiam estar lá no caixa, no autoatendimento, fazendo algo que é a sua expertise,
a fazer o controle de gestão de fila, né? Então, se você utiliza esse tipo de analítico de uma inteligência artificial, você está deixando uma máquina fazer esse serviço para você, né? Então, você não tem a preocupação de estar gerindo esse tipo de cenário. Então, isso aqui é uma outra aglomeração, violência. Então, tudo isso é possível. Aqui eu vou simular uma detecção de violência, né? Isso tudo a câmera traz para você como um analítico de... Não sei se vocês perceberam aí, acho que na edição do vídeo não colocaram até o pop-up aparecer, mas a linha que estava azul, ela já fica vermelha, né? Que era o momento justamente da... Ó, pronto. Aqui foi justamente quando ela já detectou que teve um início de violência, né? Uma detecção de violência, por assim dizer. Então, num estádio de futebol, com a velocidade que as câmeras faz isso aqui, você consegue, né, ter um efetivo policial trabalhando muito mais efetivamente e muito mais rápido, né, sem que você tenha aquelas confusões gigantescas para você poder tomar algum tipo de ação. Então, aqui, como os nossos amigos já trabalham, né, com as cercas virtuais, né, então aqui, a partir do momento que esse perímetro aqui ele é cruzado, né, aqui seria qualquer objeto, né? Aqui é uma cerca virtual comum, mas se eu tivesse aqui uma cerca virtual inteligente, né, eu teria a distinção de veículos e pessoas, então eu poderia dizer que só quando pessoas cruzassem essa cerca, né, eu teria a minha violação, por assim dizer, detectada, né? E aqui eu tenho o meu defense, né, que é o nosso VMS inteligente, que ele é o maestro de todos esses analíticos que a gente conversou aí, né? Não sei se o tempo vai nos deixar aqui. Não sei como é que está o tempo aí, Vilmar. Eu podia passar o case da Oktoberfest? Já estourou aqui, mas fique à vontade aí, acho que o pessoal está... Interessante, eu acho que o case da Oktoberfest, deixa eu ver se eu consigo puxar ele aqui. Tá saindo o áudio para vocês? Não, tá ruim. Deixa eu ver se eu consigo. Nada? Tá ruim. Tá longe, como se fosse longe o áudio. Tá, então deixa eu tentar textualizar aqui. Isso aqui foi um evento que acontece todo ano, né? Infelizmente esse ano por conta da pandemia eu acredito que ele não vai acontecer. A minha tela está compartilhada aí para vocês? Está aparecendo a apresentação do Oktoberfest? Prontos para o futuro. Está aparecendo, acho que é o último slide, se eu não me engano. Eu estou compartilhando a tela diferente aqui. Peraí. Compartilhar a tela toda. Pessoal que ficou alguma pergunta aí, caso não tenha sido esclarecido. É a hora, assim, não... Pode ficar à vontade para tirar o microfone aí e acho que agora está com áudio, né? Acho que agora está com áudio, né? Não. Não, tá sem áudio. Tá com áudio agora? Não. Eu sei que tem um áudio aí, mas está bem distante, é como se... Então deixa eu textualizar aqui o que a gente está, até também para ser mais objetivo. Então, o Oktoberfest, né, é um evento que acontece todo ano. Esse ano, infelizmente, aí não vai acontecer. E a gente distribuiu várias câmeras, né, ao longo de toda a cidade ou bairro que é montado aí lá em Santa Catarina para esse evento. E o Defense, né, ele foi utilizado para estar fazendo a gerência de todas essas imagens, de todas essas câmeras, de todos esses eventos, né? Então, aqui, a parte de reconhecimento facial, trabalhando. Então, dentre todas essas pessoas que estão aqui, né, eu tenho aí o meu reconhecimento facial. Então, lembram que a gente falou que eu consigo fazer uma busca forense, né?
em cima das pessoas que eu quero, ou seja, sexo, né? Eu tenho o sexo da pessoa, eu tenho se a pessoa estava ou não de óculos, se a pessoa estava ou não de máscara, né? Então, essa aqui é uma câmera das câmeras com inteligência artificial, eu diria que é uma câmera das mais inteligentes, que ela tem que a gente chama de deep learning, que ela tem um aprendizado do local onde ela está inserido. Ela consegue aprender dentro do ambiente e mudar os seus algoritmos de acordo com os dados que ela recebe. Essa é a câmera que faz a detecção de violência, né, e detecção de brigas, de queda, etc. Tá? Então, dentro desse cenário do Oktoberfest, né, eu tinha aqui toda a parte de reconhecimento facial e, né, LPR, né, as placas aqui, ó, sendo capturadas e dando cor do veículo, modelo do veículo, né, enfim. E com isso, né, dependendo do cenário, né, eu posso dar permissões para entradas em estabelecimentos ou utilizar essa informação para os órgãos, né, de segurança pública, DETRAN, etc. Né? Então, ó, teve uma redução só com as inteligências artificiais de 33% dos registros de furto, né, entre 2018 e 2019. O efetivo policial, como eu falei, também foi muito menor, né, porque a gente teve um efetivo mais otimizado, né, a parte de reconhecimento facial, a parte de monitoramento também. A gente teve uma redução muito grande das pessoas na parte de monitoramento, porque as câmeras sinalizavam os cenários de suspeitos ou enfim, de delitos, né? E as pessoas que estavam na central de monitoramento, se você perceber, elas não ficavam tão preocupadas com as imagens que estão sendo capturadas pelas câmeras, elas ficavam preocupadas com os eventos. E essas imagens e os eventos, aí sim, ela acionava um efetivo, prisão de 3 pessoas que eram foragidos com mandato de prisão em aberto. Então, tudo isso foi case a partir do reconhecimento facial dentro do Oktoberfest. Né? Então, relatos, né? Eu vou passar aqui alguns relatos. Né? A organização investe em melhoria na segurança do Oktoberfest, né? Segurança, tecnologia a serviço da segurança. Então, foram cases, né, noticiados em grandes... Oktoberfest investiu em drones e sistema de reconhecimento facial. Então, tudo isso, a inteligência artificial, o efetivo da polícia foi bem minimizado com relação ao reconhecimento facial. Então, no Carnaval de Salvador, aí, se você tiver esse advento, né, você consegue ter um local, G1, novidades na segurança da Oktoberfest. Né? Então, foram manchetes, aí, tecnologia a serviço da segurança. Essa pessoa aqui, por exemplo, poderia ser uma pessoa procurada pela justiça e mesmo ela com o chapéu aqui, o sistema reconheceu essa pessoa e trouxe uma similaridade de 97%. Então, se essa pessoa fosse uma pessoa procurada pela justiça, vejam a foto que está cadastrada no banco de dados e a foto que a câmera capturou, né? E mesmo assim, vejam o grau de similaridade, né? Então, ao olho humano, dentre a multidão aqui, quem conseguiria identificar essa pessoa? E, além de tudo, 24 pessoas por segundo, né? Ou seja, para a gente identificar uma pessoa já é complicado, imagine 24 pessoas por segundo em meio a uma multidão com mais de 5.000 pessoas. É praticamente impossível para o olho humano. Aqui é um relato, né, de um oficial que estava participando aí comentando, né, não vou me estender muito, mas ele fala que foi o evento com a maior eficiência do corpo policial, dentre a quantidade de pessoas envolvidas e a quantidade de eventos que foram capturados, que foram, né, detectados. Né? Então, aqui, alguns cenários, para a gente não se estender tanto, não se estender ainda mais, né? Mas quando a conversa é boa, ela flui, né? Então, aqui, para a gente só... Marcelino, pois não, acho que o Alex tem uma pergunta para fazer para a gente. Deixa eu botar lá no chat que eu estou aqui. Pode textualizar aí, por favor? Não, Alex, se você fica à vontade aí para ativar o microfone, Alex, por favor. Ainda bronca aí, Alex.
Boa noite a todos aí, estão me escutando bem aí? Alto e claro. Tudo bem, Marcelino? Como é que você está aí? Tudo Marcelino, bem, é só uma dúvida, cara. É assim, é porque eu fiz uma pergunta ali, mas eu acho que eu acabei textualizando errado. É assim, ó. Hoje a gente tem aqui um segmento, né, aqui Vida da Conquista, e isso aí também eu dou aí graças a Deus, primeiramente, depois a H2I e o Vilmar, que deu um apoio enorme, né, a nós aqui da UPDC, que na época a gente estava investindo em câmeras e tal. Hoje a gente tem essa situação que você comentou aí, né? A gente tem um provedor local aqui na nossa cidade, e hoje a gente tem uma parceria pública-privada aí com os setores de segurança aí, com Polícia Militar, Polícia Olha que Civil, legal. SICOM, em geral, né? Então, assim, hoje a gente trabalha com uma plataforma online, certo? Então, assim, por a gente ser um provedor pequeno, né, e a gente tem que falar, a gente fala dos grandes, mas também tem que lembrar dos pequenos, porque às vezes, aliás, os grandes já foram pequenos, né? A verdade é essa. Então, o que acontece? Às vezes, quando você está pegando uma câmera aí, por exemplo, da Intelbras, que são câmeras muito boas, no meu circuito hoje, todas são Intelbras. Né? Comprei tudo aí na H2i, não é fazendo marketing aqui para ele não, mas ele sabe disso. Mas, enfim, Obrigado, Alex. o que acontece? A gente usa algumas câmeras aqui com analítico, né? Com leitura de placa, né? Com a situação aí do LPR e tal. Só que são câmeras amenas da Intelbras, que tem umas câmeras aí, como de fato você citou algumas marcas aí, que são as câmeras muito boas mesmo. Porém, os valores, às vezes, para nós, provedores pequenos, é complicado. Aí entra essa plataforma que hoje a gente usa, né? Que são plataformas via web aí, com toda a situação, com analítico, né? Com acionamento, quando passa a situação, você cadastra o banco de dados lá de um carro roubado ou demais situações e tal. Aí onde eu quero chegar? A Intelbras em si, ela tem uma situação e está lançando um tipo de plataforma dessa para poder estar tipo, oferecendo para os clientes a plataforma online, né? Como de fato hoje eu tenho essa plataforma, você está citando o nome, mas gravação em nuvem, LPR, reconhecimento facial, né? Inclusive a situação de carro, né? Como você acabou de falar aí, hoje a gente tem uma situação com a PRF, no ABR-030 aí, que a gente colocou a situação de analítico aí, né? Com a câmera da Intelbras, muito boa, mas não desses valores aí, mas a câmera a menos, que ela é varifocal, né? Uma câmera ótima. E já pegamos as situações de carros clonados lá, né? Essa BR-030. Mas, assim, eu sei que essa plataforma hoje ela tem uns déficits, né? Por isso que eu te pergunto, a Intelbras, ela tem essa situação de uma plataforma em si, que você consegue, né, juntar todas essas câmeras, como de fato hoje eu faço com a plataforma, via web, ou você consegue adicionar elas via RTPS, no caso, no protocolo. Ela tem essa situação, ou hoje a Intelbras só trabalha com a situação de câmera mesmo, que já vem agregado dentro dela? Desculpa aí, né? Acabei tomando um tempo danado aí. Mas, enfim, não, eu entendi a pergunta, sim. Pessoal, vamos lá. Eu tenho duas respostas para te dar. Sim e não. Por quê? É parcial isso que você está me perguntando. O Defense ele é um software que trabalha com os analíticos na borda. O que é que isso quer dizer? Para que eu faça um cenário de LPR, tá? Eu preciso ter uma câmera que tenha o LPR. Beleza. Aí por que não? Porque na nuvem é possível? É possível. Se você entender que a nuvem é a sua rede e que o meio físico é, por exemplo, a internet. Então, eu posso ter, sim, um servidor dentro do seu data center e esse servidor ele vai estar servindo para analíticos de diversas câmeras na sua rede, né, utilizando a sua malha, né, de MPLS, a sua malha de rede de GPON, enfim, ou até mesmo através de camada 3, usando IP de roteamento, enfim, usando a internet como meio físico para chegar de uma determinada câmera que é IP para o servidor. É possível sim, com Defense é possível, tá? Mas sempre os analíticos vão estar sendo nos dispositivos de borda. A gente tem uma proposta com relação ao Defense que é para que você tenha servidores menos robustos, porque o que é que você tem hoje? Não sei, se eu estiver errado, você me corrija. Você tem analíticos aí sendo rodados no próprio servidor, né? Então, isso... Na realidade, é uma plataforma, né, que a gente contrata o serviço e paga pelos LPRs. Roda na câmera. Basta ter uma câmera varifocal, certo? É uma câmera boa. Uma câmera comum. Como isso. Agora, desde quando tenha a situação de uma câmera varifocal motorizada, né, como a Intelbras tem aí várias, e você coloca ela para rodar. E com custo, às vezes, bem menos do que às vezes apresenta, né? Tipo, uma câmera dessa, um custo bem elevado. Na Intelbras, quando ela já tem já o LPR agregado nela. E que faz a mesma situação. Ele tira foto das placas e tal. Eu tenho uma câmera aqui, uma câmera da Intelbras aqui, só não me recordo
a configuração dela, mas é uma câmera muito boa, ela vai até 4K e tal, que na época eu comprei ela aí num valor acessível. Ela faz a leitura de placa de uma avenida hoje principal nossa, de mais de 15 mil placas nessa avenida principal, pra você ter uma noção. E ela faz a mesma situação. Além dela tirar, ela grava o vídeo, né? E ainda que seria a parte da questão da nuvem, e ainda tira foto também, né, do carro, como de fato o analista informou. É por isso que eu falo, só que assim, a plataforma em si, ela tem uns déficitzinhos, né? E, pô, a gente tá falando aí de Intelbras, né? Intelbras, né? Então a gente fica assim, ansioso, né? Para saber se um dia ela vai trabalhar com essa situação de analítico, né? De uma plataforma online, como de fato essa aqui hoje trabalha. Não, vê só, vamos lá. O que a gente chama de online ou offline, né? Se é dentro da sua rede local ou se é numa rede internet, né? Então, assim, o servidor, como eu falei, ele pode sim estar na nuvem. O Defense, ele é um VMS como esse que você está apresentando e que para você estar na nuvem e você chega, né, até ele através da internet, da mesma forma o Defense também poderia ser. Não tem nenhuma restrição com relação a isso. Tá? A única diferença é que, né, o Defense, ele é, como eu falei, uma plataforma, um VMS, que ele compartilha. Então, por exemplo, aqui, não sei se você está conseguindo ver minha tela aí. Tô sim. Então, no mesmo cenário que você citou, eu tenho o meu servidor aqui e tenho os meus dispositivos na borda, certo? Esses dispositivos, eles podem se conectar ao meu servidor através de qualquer meio físico. Pode ser um ponto a ponto aqui, pode ser um MPLS, pode ser a sua rede GPON e aqui uma ONU, e depois eu conectar ao meu SVR. Pode ser o SVR com IP real, se conectar a um servidor que também está com IP real. Pode ser um servidor com IP real e eu tenho aqui o meu dispositivo dentro da minha rede local e eu faço um redirecionamento de portas, entendeu? Então, o meio físico aqui o meu servidor, para esse dispositivo aqui de LPR, ele está na nuvem, seja ele qual for, se é dentro da minha rede local, através de MPLS ou camada 2, enfim, ou dentro do advento da internet, que é um IP real que você aponta também para os seus dispositivos no qual você está se referindo. Então, para o seu cenário, isso aqui também é possível. A única diferença é que os analíticos que você está rodando dentro do seu sistema, ele está na nuvem, tá, mas os analíticos estão sendo processados aqui. Isso tem uma vantagem e tem uma desvantagem. Qual é a vantagem? Isso, exatamente. Então, por isso que a gente investiu em, assim, a gente fez uma... Porque o que acontece? Se você já tem um know-how aí com VMS, né, com todos os VMS que tem esse tipo de inteligência, é mais do mesmo. Tá? Então, o que acontece? Todos os analíticos são gerados e providos aqui dentro do software. Certo? O que isso acontece? Um servidor mais robusto, né, um throughput de rede também muito maior, e como você bem frisou, você vai ter um delay, por quê? Você vai ter a imagem da câmera chegando aqui no servidor, o servidor vai tratar essa imagem, analisar todos os pontos que ele vai precisar analisar para depois te dar uma resposta. Entendeu? Eu tive problemas aqui, por isso que eu te falo a situação do delay. E aqui tem um delay de 15, 20 segundos, mas para uma situação de quando passa um veículo roubado numa câmera dessa de 15, 20 segundos, para a pessoa ir atrás, né? Quando aciona no analítico aqui para o pessoal, é complicado. É por isso que eu te pergunto a situação. É uma falha que tem, né? Pronto, aí o que é que a gente... assim, Alex. É Alex, né? Desculpa se eu errado. Alex. Então, Alex, o que é que a gente fez com relação a isso? A gente colocou esses analíticos nas bordas, porque o que vai para o servidor é apenas a informação. Então, muito a imagem... mais rápido. Exatamente. Entendeu? Então, assim, o que você está apresentando tem suas vantagens e suas desvantagens. Então, o que a gente trouxe, tá? A gente trouxe um software, né, com inteligência artificial, mas que ele compartilha a sua responsabilidade. Então, ele vai receber as informações dessa câmera de LPR. Então, eu crio meu banco de dados aqui e exporto para todas as minhas câmeras de LPR. Beleza, essas câmeras de LPR estão munidas de todas as informações que estão no meu servidor. Então, esse banco de dados aqui, estando igual com esse, o que é que vai acontecer? Eles vão se conversar através de arquivos TXT. Então,
Entendeu? Então, a velocidade ela é muito mais rápida. E você não vai precisar de um fluxo de rede muito alto. Pessoal, Marcelino, Alex, desculpa aí interromper. Aqui a gente está chegando no avançada hora aí. Tranquilo. Mas ele uma coisa, Alex, valeu, obrigado pela participação. A ideia é essa mesmo, papo reto. E assim, a gente tem essa vantagem de trabalhar com a marca que nos dá esse apoio, esse suporte, de a gente ter uma pessoa, um profissional como o Marcelino, que está, diria, à nossa disposição, né, Marcelino? 100%. Então, Alex, se você precisar de mais alguma coisa, mais alguma informação, alguma coisa que não tenha ficado clara, então a gente pode conversar amanhã, enfim, a qualquer momento, e tirar mais dúvidas. Isso vale para você, vale para todos que estão assistindo aí. Obrigadão aí, obrigado. Obrigado a você. Obrigado, Marcelino. Eu vou deixar o meu contato aí no chat. Deixa eu só copiar aqui. Marcelino, desculpa aí mais uma vez, como a gente está nesse avançar, já vamos para 1h30 de papo. Se você quiser fazer suas considerações. Não, eu só tenho a agradecer aí novamente a oportunidade. Para mim é um imenso prazer, né? Eu me sinto até lisonjeado com os convites que são ofertados aí pela H2I. Eu sei que é uma responsabilidade muito grande e com certeza eu fico lisonjeado aí em participar dessas conversas com vocês e podem sempre que precisar me acionar. Nada, a gente é que fica orgulhoso de ter você participando aqui com a gente, tá? E eu quero agradecer a presença de todos, a participação. E bom, é isso que eu queria falar. Me perdi aqui um pouco, desculpa, gente. Bom, eu estava começando aqui no início do Papo Reto, eu estava falando do tempo de mercado, né? Que tem pessoas aqui que têm 1 ano de mercado, ou 15 anos de mercado, 20 anos de mercado. E eu acho que está aqui, o tema desse papo, que foi a inteligência artificial, é que pode fazer o diferencial, porque vender câmera e DVR, tanto o recém-chegado ao mercado, vamos dizer assim, com todo respeito a ele que está buscando o seu espaço, como quem tem 20 anos de mercado, o que vai fazer a diferença, eu acho que são soluções como essa, né? Então, são soluções com detecção de face, reconhecimento facial, contagem de pessoas, contagem de placas, são soluções aí que vão fazer a diferença no profissional, né? A gente fica orgulhoso de ser distribuidor de uma marca líder de mercado, como a Intelbras. Última informação, aí você me corrige se eu estiver errado, era mais de 60% do mercado é da Intelbras. Então fica aí 40% para dividir entre todos os outros do mercado. É uma liderança absoluta. E existia outro mercado, o mercado high-end, vamos dizer assim, né? Que a Intelbras buscou participar também, que são essas soluções de projeto. E a Intelbras, como líder de mercado em todos os segmentos que atua, não ia ficar de fora dessa. Então, ela tem soluções, que são soluções como essa que o Marcelino apresentou aqui. E a gente, H2I, né, está buscando também seguir o passo que a Intelbras está dando. Então, a gente hoje, H2I, tem uma sala de projeto. Então, fica lá na Pituba. Depois, quem quiser conhecer, pode nos procurar, pode procurar a nossa equipe. A gente tem esses equipamentos para pronta entrega e para exposição, para vocês verificarem pessoalmente. Entendeu? A gente vai deixar essas câmeras funcionando para poder vocês terem acesso às imagens e ao funcionamento delas. Então, vai ficar à disposição de vocês. E é isso. Obrigado aí, mais uma vez. Érica, vai ter sorteio, Érica? Eu quero agradecer aqui a presença. Tem algumas pessoas aqui. Oi. O Reginaldo, o Nalisson lá de Alagoinhas, Daniel, só para citar algumas pessoas, tá? Tiago Borges, que é meu amigo de infância, meu irmão, e é nosso parceiro também, cliente H2I, parceirão aí nos negócios também.
Só para citar algumas pessoas, além de nossa equipe, várias pessoas da nossa equipe aqui participaram junto com a gente. Érica, tá com você a bola, Érica. Boa noite, pessoal. Vamos começar o sorteio. Boa noite, Érica. Boa noite, vamos nessa. Bora lá. Já coloquei o nome de todo mundo que está participando aqui. Daniel já disse que O dinheiro quer. já tá na conta, viu, Érica? O dinheiro já tá na conta. Acabei de transferir, viu? Tá, eu mudo o nosso microfone aqui, viu? Ninguém tá ouvindo, não. É o Luan, é? Não, né? A Irlan, Não, não. foi a Irlan. Ah, foi o Erlan. Desculpa. Luan é feio, rapaz. Luan é feio. Tá, eu vou iniciar então, tá? Bora ver. Vamos nessa. Coloquei o nome de todo mundo que está participando. Marcelo. Opa! Eu pensei que, poxa, bateu na trave. Eu pensei que era Marcelino, rapaz. Marcelo está Quem é o participando Marcelo? da live agora, deixa eu ver. Tem que estar presente. Marcelo, se você tiver aí, fica à vontade para habilitar o microfone e falar, tá? E se não tiver, fique sabendo que perdeu uma chopeira. Tô aqui. Opa! Marcelo. É Marcelo. Ah, é o Marcelo lá de Barra do Pojuca? Isso. Marcelo está curtindo o nosso Instagram, Marcelo. Sim, tô sim. Pronto. Rapaz, tive em Barra do Pojuca ontem, Marcelo. Se soubesse. Que bom, Passado, Marcelo. Feliz por Marcelo, isso aí. depois eu vou aí pra Parabéns, gente viu? estrear, viu? Essa chopeira aí, viu? Marcelo não bebe, né, Marcelo? Marcelo é evangélico. É, pior que eu também não, pior que eu também faço essa ladainha toda, mas também não bebo. Eu é evangélico. Mas, de qualquer forma, é bem. Vou dar pra Irlan aí. Vou dar pra Irlan. Opa! Ganhei, tá vendo? Rapaz, É sua, Irlan. quem não chora não mama, né, Irlan? Tá bom. É que sorte, hein? Não vale, não. Não vale? Ele ganhou, vai entregar o meu. Vou tirar a foto lá dele amanhã. Ou amanhã, não, semana que vem. Pronto. Pois é. Beleza. Pessoal, aí, muito obrigado viu, Parabéns, pela presença. Marcelino, mais Novamente uma foi vez, uma honra. Obrigado aí, uma honra ter você com a gente. A honra é minha. Você viu que tem assunto para mais de hora, então Oxe, com certeza. vamos em breve marcar um novo papo aí. Não, com certeza. Vamos fazer o seguinte, pessoal. Vou lançar um desafio aqui para que vocês coloquem os pontos que vocês ficaram interessados, né? Passem pro Airlan, passem para o Vilmar, passem para a equipe da H2I, né? E a gente se foca nesses temas aí que vocês acham. Ah, Marcelino, eu achei interessante aquela parte da LPR, eu achei que era interessante, e a gente consegue se focar dentro daquilo que vocês acharam interessante, tá bom? E qualquer coisa podem me procurar aí, né? O pessoal da H2I tem o meu contato, né? Eu também deixei o meu contato no chat, né? Podem me procurar e tirar alguma dúvida que vocês acharem peculiar ou pertinente. Enfim, eu estou sempre à disposição. Beleza, valeu. Segunda-feira que vem, dia 28/9, que é dia do aniversário do meu amigo Thiago, que eu acabei de falar, a gente vai ter outro papo reto, vai falar sobre energia solar, como vender sistema de energia solar. Tá bom? Perfeito. Então, até lá, pessoal. Valeu, Mais uma vez, obrigado a todos. Até a próxima. Até a próxima. Valeu, pessoal. Valeu. Tchau. Tchau, gente. Yeah.